Fazem 10 anos que a China restringe o Bitcoin e cripto de seu país. E agora, em 2023, em contraponto dos Estados Unidos, ela começa a abraçar a tecnologia. Bem-vindos a mais um Papo SB Crypto. Meu nome é Rafael, eu estou aqui com o meu co-host Arthur e hoje vamos estar falando sobre China, criptomoedas e também regulamentação. É uma das grandes narrativas agora para esse começo de fevereiro, quando a gente viu Hong Kong se abrindo agora para os seus residentes e todo mundo da Ásia para poder operar por lá. Estamos vendo uma movimentação muito grande de diversas empresas de cripto que estão querendo construir o seu hub em Hong Kong e na Ásia. E, obviamente, aproveitando agora todo esse hype desse momento, estamos aqui para vocês também explicar um pouco do que está passando pela China, por que ela teve essa grande mudança agora de regulamentação do seu governo também, diante, por um lado, que a gente está vendo os Estados Unidos indo para o lado oposto, né? Então, Arthur, o que você também está achando aqui do meu background? Eu mudei um pouquinho, né? Dando uma inovação agora, mostrando aqui a praia do Bitcoin, El Zonte. Maravilhoso, Rafa. Eu acho que todos nós queríamos estar na praia aí com você, pelo menos na praia do metaverso. Passa a sua localização, que as suas coordenadas, né? Melhor, que a gente se encontra aí na praia, mesmo que seja em qualquer outro lugar do mundo. Perfeito. Quem sabe um dia realmente a gente vai gravar aí um papo, um podcast lá em El Salvador, El Zonte, lá na praia com o pessoal, né? Quem sabe aí num futuro. Bom, pessoal, Qual mas metaverso? Qual pelo metaverso metaverso que você também, né? tá? Qual que você tá também, né? Esse eu não posso falar, né? Mas, bom, entrando aqui direto então no assunto, né? Antes da gente estar comentando sobre até os projetos de cripto da China, o motivo dela estar fazendo essa grande mudança, há mais de 10 anos a China já vem banindo o Bitcoin. Para quem é muito novo no mercado, né, ou começou em 2020, 2019, a China desde 2013, né, o Bitcoin foi lançado em 2009 e ela vendo todo esse crescimento que teve do Bitcoin, ela sendo essa primeira criptomoeda descentralizada, em 2013, ela já começou a banir os bancos de utilizarem Bitcoin como própria moeda. Então, em 2013, a China já começou essa questão de proibir os bancos, as pessoas de estarem comprando Bitcoin. E em 2017, quando começou a vir mais o boom de cripto, né, principalmente da parte de mineração, China sempre foi um dos grandes países em que mais existiam mineração de Bitcoin, corretoras e traders. Tanto é que até hoje o mercado asiático, quando ele começa, né, a operar já de madrugada, é um dos mercados até que mais movimenta tanto o mercado de cripto ou até mesmo os mercados de ações. Então, lá em setembro de 2017, quando teve também o boom dos ICOs na rede do Ethereum, China começou esse banimento. Janeiro de 2018, China começou a ordenar às autoridades locais a encerrarem mineração de Bitcoin e até mesmo de Ethereum ou outro tipo de cripto que era Proof of Work e precisava dessa mineração. Setembro de 2019, China começou a enviar notices, né, avisos para diversas autoridades falando que ICOs e criptomoedas eram operações ilegais dentro de seu país. Maio de 2021, China baniu as instituições financeiras e instituições de pagamentos, empresas, a proverem pagamentos relacionados a cripto. Então, quando a gente tinha lá o WeChat, começou a crescer naquela época, outras ferramentas de pagamentos que estavam aí até utilizando um pouco de criptomoedas, falando que estavam fazendo parcerias com blockchains, né, para fornecer esses pagamentos, elas tiveram que encerrar essa parceria e os seus negócios. Junho de 2021, diversas províncias na China começaram aí a banir efetivamente a mineração de Bitcoin. E até mesmo em 2021 a gente viu uma queda gigantesca do hash rate do Bitcoin, né, que seria quando as pessoas param de minerar e quando esse hash rate começa a cair do Bitcoin, aí sim a rede começa a ficar mais vulnerável a ataques, porque tem menos pessoas validando as transações. E com isso a gente pôde ver uma expansão, né, dessas mineradoras que estavam na China, migrando para o Cazaquistão, migrando para outros países da Europa, como Turquia também, emergentes, né, que possuem energia mais barata, e até mesmo uma migração muito forte dessas empresas para os Estados Unidos, para o Texas. Foi daí que também começou a surgir agora essas grandes empresas de mineração no Texas. Foi um desses motivos foram que as empresas na China começaram a migrar para o Texas, para os Estados Unidos. Depois, em setembro de 2021, a China também começou a banir qualquer transação
e atividade de criptomoedas, né? Aí sim, foi uma canetada do próprio governo e que se a pessoa tivesse qualquer relacionamento, né, com mineração, negociação ou até mesmo pagamentos, ela era ilegal e podia até mesmo ser presa. Depois, até mesmo em 2020, a China começou a desenvolver o seu CBDC, a sua moeda digital, seu yuan digital, em que hoje ela saiu da sua rede de teste e agora está efetivamente já na vida social dos chineses, já estão até em prática sendo utilizados. Começo, perdão, de 2022, o governo, quando a gente teve o boom das NFTs, né, o governo chinês começou a desenvolver a sua própria plataforma de NFTs. E agora, fevereiro de 2023, a gente viu Hong Kong, que nada mais é aí, né, segundo a China, faz parte dela, começou essa questão de regulamentação, começou a favorecer a regulamentação de cripto, abrindo essa opção agora para todos os seus investidores, os cidadãos de Hong Kong a poderem negociar, transacionar e até mesmo agora estar fazendo pagamentos, né? E essa lei está para ser aprovada efetivamente em junho de 2023, é que realmente vai estar aí 100% liberado e legalizado no país criptomoedas. Diante de a gente estar vendo o oposto, né, vindo aí dos Estados Unidos, semana passada, né, a gente fez até um papo sobre regulamentação de cripto nos Estados Unidos, onde brevemente a gente tocou do assunto sobre China. Então hoje a gente está vendo expandir mais esse assunto de China, o que é muito importante, até mesmo a gente falou sobre uma nova ordem mundial, e isso também vai ser um dos grandes tópicos que está acontecendo mesmo no mundo. E diante desse fato, a gente está vendo a China também reabrindo a sua política de Covid e a população agora podendo transacionar, gastar aí todo o seu dinheiro que ela não havia gastado há mais de 3 anos, né? E Arthur, fica aí o que você também está achando desse mercado macro. Eu acho legal a gente começar um pouco de macro, né? China começou a reabertura e já injetou, semana passada, 92 bilhões de dólares na sua economia, e nas últimas semanas a gente está vendo um pump gigantesco de todos esses tokens de cripto relacionados à China, né? Essa narrativa China começou a aparecer bastante nos headlines. Como que você está vindo do lado macro, né? Essa reabertura da China e até mesmo esse impacto de um lado do mundo, esse grande estímulo, do outro lado a gente está vendo os bancos centrais ainda nesse grande aperto monetário. Bom, a China é sempre uma situação bastante interessante, porque ela é muito diferente do que nós temos aqui no Ocidente. Como eles têm uma regulamentação muito forte, muito restritiva, aonde o governo indica que é favorável, que tem apoio do governo, os locais, os setores, as plataformas e o que quer que seja, que o governo põe a mão e fala, aqui, eu quero que isso se desenvolva, eu quero que o WeChat se desenvolva, eu quero que a Baidu se desenvolva, eu quero que, enfim, o Alibaba se desenvolva, qualquer que seja a empresa, nós vemos um crescimento muito grande. Eles, de fato, implementam e usam com muita força os campeões nacionais. Eles selecionam empresas pequenas para injetar capital. Mas, de qualquer jeito, mesmo que essas empresas pequenas não estejam exatamente em cripto, aqui nós estamos ainda falando de uma economia mais macro, mas nesse sentido, o movimento macro tem muita relação com os setores que o governo chinês indica que são favoráveis. E para nós aqui, cripto está sendo um dos setores mais fundamentais. Na verdade, o setor de tecnologia como um todo. E nós sabemos que hoje cripto, né, blockchain, na verdade, a tecnologia por trás de todos os ativos digitais, é o que fundamenta, é o que está fundamentando toda essa nova revolução, a Web3. Então, isso é muito importante. A China está favorecendo, sim, o setor de tecnologias, inclusive por restrição dos Estados Unidos. Desde 2016, 2017, a gente já vê o governo americano criando algumas restrições ao acesso da China a algumas tecnologias, como as de microchips, não se podia mais vender a ESLM, que é uma grande produtora de máquinas que produz microchips, uma holandesa, ela não podia mais vender máquinas da primeira geração, as máquinas mais novas e mais recentes para a China, e depois até mesmo as empresas que compravam da ASML não podiam vender suas máquinas usadas para a China, então a China só tinha acesso a processadores, a máquinas de
fabricar processadores de segunda ou terceira geração, na verdade era de terceira geração, enquanto o Ocidente estava fabricando os microchips de, acho que era 1 nanômetro, a China ainda estava fabricando de 4, 5 nanômetros. Então era algo bem maior e a gente sabe que essa indústria de microchips, ela é muito dependente dessa questão do tamanho do chip. Quanto menor, mais capacidade de processamento a gente consegue colocar num aparelho. Isso só para exemplificar essa guerra tecnológica que está ocorrendo desde o meio da década passada, de 2015, 2016, a gente já começou a ver esse movimento. E esse movimento é muito importante, porque a própria restrição dos Estados Unidos em relação à China de adquirir e conseguir tecnologias de ponta obriga a China a desenvolver suas próprias tecnologias, obriga a China a nacionalizar, a criar, a começar a arrumar, no mínimo, parceiros que estejam dispostos a fornecer para ela. Isso já vai acentuando o que nós estamos vendo desde o início da guerra na Rússia, da Rússia com a Ucrânia, né? Que foi uma maior polarização global. E todos esses movimentos estão favorecendo esse distanciamento entre China e Estados Unidos. E quanto maior a polarização, melhor é você fazer o contraponto ao seu inimigo. E é exatamente o que a gente está vendo nesse momento. A China está sendo o contraponto também em cripto, justamente por todas essas facetas que a gente está mostrando aqui. Então, antes a China, ao contrário, enquanto os Estados Unidos era um pouco mais liberal com relação a cripto, aceitavam mais, inclusive eles já têm um ecossistema de cripto muito mais desenvolvido. Nós estamos falando aqui de taxa de mudança. Então, estamos falando de como a China está começando a se abrir e está mudando muito mais em uma direção liberal e favorável à cripto, enquanto os Estados Unidos, por sua vez, está fazendo um movimento contrário. Não que a China hoje seja maior que os Estados Unidos em cripto, ela não é nem perto disso, então isso tem que ficar bem claro na cabeça de todo mundo. Hoje, se for pegar por valor de mercado, por capitalização, aí os projetos, o capital americano investido em cripto e o capital humano também, americano e ocidental, na verdade, investido e dedicado a ativos digitais no geral, é muito superior ao capital asiático. Mas a taxa de mudança do capital asiático agora está começando a ser maior, até justamente por conta do tamanho e da proporção, da magnitude que o capital ocidental já tem. Então, é muito mais fácil você mudar de 1 para 2 do que de 1 milhão para 2 milhões. Então, a taxa de mudança da China, do Oriente como um todo, está se acelerando por conta da China principalmente, porque os outros países, Japão, Singapura, todos os tigres asiáticos ali, eles já são muito, muito fortes em cripto, mas com mesmo a grande quantidade de capital deles ainda é pequena relativa ao Ocidente como um todo. Então, apesar deles serem super relevantes, nós sabemos que Singapura é um nicho gigantesco de cripto, tem ótimas empresas de lá e tudo mais, mas ainda perto dos Estados Unidos e do Ocidente como um todo, Europa, o único que pode realmente contestar isso seria a China liderando esse movimento em conjunto com o resto da Ásia. Mas a China é uma peça fundamental, é a única que tem um PIB relevante o suficiente para que isso tenha algum impacto. Então, de novo, nós estamos vendo essa nova taxa de mudança. E essa nova taxa de mudança está sendo favorecida pelo movimento asiático. Então, um estímulo desse de 80 bilhões na China, que é relativamente pequeno, se for colocado numa escala, principalmente pós-pandemia. Antes da pandemia, esses números eram altos, né? Mas agora, pós-pandemia, virou brincadeira. Mas, além disso, não é só a China, né? Nós tivemos também o Japão. O Banco Central japonês voltou a fazer o quantitative easing, né? O yield curve control, que eles fazem, não chama quantitative easing, mas é uma forma muito parecida. Eles compram títulos para valorizar o preço do ativo e deixar a taxa de juros onde eles querem, né? Então, é algo muito parecido. E eles voltaram a fazer esse yield curve control de forma expansionista nos últimos meses, tanto que eu acho que a gente não vai ter o gráfico aqui, mas nos últimos meses
a gente vinha vendo uma diminuição da moeda em circulação mundial, a quantidade de dólares, né? É medido em dólares, mas não é só dólares, mas falando de quanto todos os bancos centrais estavam no final injetando dinheiro na economia ou tirando. E nos últimos meses a gente viu todos tirando. Então o efeito total era negativo em alguns bilhões de dólares, sem ter dezenas até de bilhões de dólares negativos todo mês. Agora não. Os Estados Unidos ainda está retirando dinheiro da economia. Se a gente pegar os balanços monetários americanos, eles ainda estão retirando, ainda estão fazendo o QT, né, o Quantitative Tightening, mas isso não está ocorrendo no resto do mundo. O resto do mundo já está voltando a fazer impressão monetária, que está quase offsetting o balanço, tudo que os Estados Unidos está fazendo. Então, mais ou menos hoje a gente está no 0 a 0. E de um valor mega negativo para o 0 a 0, pô, é uma expansão financeira e monetária gigantesca. E eu acho que nada mais nítido para nós do mundo de cripto vermos isso é o preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin foi dos seus 16 mil, da sua mínima. Lógico que também houveram algumas narrativas internas aí que ocorreram nesse tempo, inclusive essa própria narrativa da China voltando para cripto, mas como nós sempre gostamos, cripto é macro e cripto depende dos fenômenos macro, como qualquer classe de ativos. Ela pode ter sua narrativa interna, mas ela depende dos fenômenos, do seu contexto para seguir uma direção com certa consistência. E nessas últimas semanas, nós tivemos os dois. Tivemos uma melhora do cenário, do contexto global, apesar desses problemas ainda de inflação, que estão muito longe de ser resolvidos, o problema da possível recessão, que muito provavelmente virá no segundo semestre, ou talvez mais para frente, se a gente conseguir prolongar um pouco isso, mas a recessão virá eventualmente. Isso ainda está muito longe de ser resolvido, mas a gente estava com um efeito net negative, né, que nós chamamos, que seria um efeito no total, no delta negativo, então puxando para baixo, e essa taxa de mudança mudou para neutra. Então, só essa mudança, e nós sempre, é legal dos ativos, eu estou falando tanto de taxa de mudança aqui, porque é uma das melhores formas de você entender o movimento de preço de qualquer coisa, é a taxa de mudança. Não exatamente o que está acontecendo, é quanto ele está mudando para onde. Porque nós precificamos sempre os movimentos futuros nos mercados. E para você ver movimentos futuros, você tem que tirar a derivada, que é a taxa de mudança daquela curva. Então, pouco importa se ela está subindo 5% ou 5,5%. Importa se no período anterior ela estava subindo 5% e agora ela está subindo 5,5%, é uma taxa de mudança de 10%. Enquanto se ela estava subindo 10% e muda para 10,5%, a gente não vai ter uma precificação futura tão forte, porque ela mudou apenas 5%. Nesse caso, nesse segundo caso, né? Enquanto no outro caso ela mudou 10%. Então, essa é a importância dessas taxas de mudança. E o cenário mudou como um todo. Então, nós saímos de um patamar muito baixo, muito deprimido, um cenário realmente de restrição por parte dos bancos centrais, da economia global. Passamos para esse momento de um pouco mais liquidez ou um pouco menos de restrição de liquidez. Então, estamos zerados agora, digamos, e ainda tivemos a narrativa interna de cripto, que foi exatamente esse movimento da China, enquanto do outro lado, né, dos Estados Unidos, nós tivemos o fenômeno para baixo, mas se a gente considerar que os Estados Unidos já estavam retirando dinheiro e a China está colocando dinheiro, os Estados Unidos meio que não, o ativo de risco, cripto é o ativo de risco, e o ativo de risco é sempre o primeiro lugar de onde você retira dinheiro. Então, o dinheiro de risco dos Estados Unidos já tinha saído de cripto e não iria voltar nesse momento, porque não houve uma mudança de contexto. Agora, o dinheiro chinês que não estava em cripto passou a entrar em cripto, porque ele teve duas forças positivas, que foi uma injeção de capital do governo, além de um direcionamento do governo, o governo falando, não, pode investir em blockchain, pode investir em cripto, nós queremos cripto. Como o Rafa muito bem disse, isso é um movimento que começou ao contrário em 2013. Fazem 10 anos que a China tenta proibir. E de 2013 a 2020, eu
posso afirmar que a China foi extremamente contra Bitcoin e todos os ativos digitais. A partir de 2020, quando ela começou a implementar o CBDC, acho que foi o primeiro CBDC do mundo, pelo menos o primeiro CBDC de sucesso do mundo. E então o Rafa tá falando que foi, Foi né? o Tá primeiro. mutado. Foi. Então. Eu não tenho certeza se foi primeiro, mas você tá falando, ok. O Mas de primeiro até qualquer lançar jeito. como teste, porque se for ver dos outros países hoje, ainda estão rodando a parte de teste, estão rodando regulamentação, ou nem fizeram nada, né? A China em 2020 já foi a primeira para mandar em teste, e hoje já a população já usa, né? Então o Rafa tá falando que é primeiro, eu acredito. Então o primeiro CBDC do mundo e o único relevante até hoje, e é isso que mais importa, se é o primeiro ou não, não importa muito, agora é o único relevante até hoje. Então foi aí que eu acho que o governo chinês começou a ver o poder disso e como era melhor que a gente tenha isso ao nosso lado do que comprar esse inimigo, comprar esse mercado como inimigo. E nesse momento a gente começa a ver uma mudança de posicionamento, lógico que também uma mudança generalizada do posicionamento do governo chinês com pandemia, houveram também diversos aspectos aí, até sociológicos, antropológicos, mas isso é um pouquinho diferente do nosso tema aqui de hoje. Então vamos nos ater ao tema e manter por isso, né? A China mudou bastante desde 2020, ela é um país muito restritivo e naquela época ela começou a mudar a sua visão em relação ao mercado de cripto, até incentivando esse mercado, inclusive ao ponto de, ano passado, criar o primeiro mercado de NFT do governo, do próprio governo, está integrando com o WeChat, está integrando com um monte de coisa, blockchain próprio do governo, muita coisa, muito bom, assim, para o mundo de cripto. Eu acho que gostaria de primeiro também começar, agora vamos entrar um pouco mais no assunto de cripto, né? Acho que esse cenário macro foi bem importante para a gente entender, né, onde que o mundo está andando hoje. Realmente, eu acho que uma narrativa que todo mundo espera é quando que vai começar esse quantitative easing de novo, quando que vai começar a impressão de dinheiro. E esses dias, né, a gente ainda está vendo uma queda nos mercados globais, é porque acho que o cenário macro, né, o mercado estava querendo se antecipar de novo de um pivô do Fed, e essa semana eles perceberam que talvez não vai ser ainda esse ano esse pivô. E eu acho que a gente está vendo agora de novo um rebalanceamento e até uma precificação dos ativos, né? A gente está vendo a Nasdaq caindo hoje com diversos membros do Fed comentando que não, os juros vai ficar alto, não vamos estar baixando, vamos até aumentar mais os juros, e até mesmo agora as apostas, né, dessa próxima alta de março já está vindo mais para 0,5% do que 0,25%. Então, eu acho que o mercado está um pouco ali tendo esse valuation aí feito de novo, né? Mas vindo um pouco para a China e cripto, primeiramente a gente pode ver que Bitcoin não é tão simples assim de se banir, né? Um dos países que são mais restritivos em questão de tecnologia, em que possuem seu próprio WeChat, possuem seu próprio Facebook, seu próprio Instagram, não tem essa tecnologia do Oriente, né? Aliás, do Ocidente, e Bitcoin, cripto, sempre conseguiu continuar viva. Mesmo as pessoas sendo proibidas de estar negociando, podiam ser presas, elas mesmas se utilizavam. Então, eu acho que isso, cripto realmente ganhou da China, e eu acho que o Xi Jinping percebeu que realmente ele não consegue ganhar de cripto, de blockchain. E uma coisa é que o governo da China, né, eles aprenderam bastante com Bitcoin, com Ethereum, com smart contracts, e o quão isso é benéfico para todo o seu ecossistema, para todo o seu desenvolvimento como país, né? E até mesmo você falou agora, o governo implementando seu próprio blockchain. Eu estava tentando até puxar aqui umas notícias antes da gente começar também interessantes, foi que a China lançou agora o primeiro centro de pesquisas do país também de blockchain. Então, a gente está vendo estímulos, né, de todos os lados do governo em que eles querem aprender mais sobre essa tecnologia, querem começar a implementar em diversas áreas, né, além do seu CBDC que já existe. Então, eu não duvido nada que nos próximos anos a gente vai começar a ver hospitais, as estradas, ser tudo agora dentro desse blockchain e ser tudo monitorado pelo blockchain, né? Seria assim uma vida perfeita em 2041, 2040, quando estiver tudo integrado com AI. E China também está sendo muito forte nessa questão de AI. Então, eu acho que Perfeita para o governo também... chinês, né, Rafa? Que quer Exato. monitorar todo mundo. Eles já estão fazendo isso, né? Você tá lá no metrô, tudo eles já te vê. Você pode ou não tá entrando no metrô. Eles já estão até fazendo isso, né?
permitindo você não a usar o metrô. Então, tudo isso também está atrelado ao CBDC, que seria essa moeda que o governo emite dentro do blockchain e ela permite aí que depois você possa fazer o que você quiser com ela. Então, eu acho bem interessante. Isso está acontecendo agora com a China, em Hong Kong, né? Não é nem na China, a gente tem que deixar isso bem claro. É Hong Kong, então lá que está sendo todos esses grandes estímulos. E vendo agora, né, as empresas, grandes projetos de cripto, anunciando que estão construindo seus hubs, estão querendo expandir o seu mercado na China, estão querendo começar a contratar mais empresas chinesas. A gente está vendo também uma movimentação de grandes VCs, que o principal deles é o Animoca Brands. E o Animoca Brands é um fundo muito focado nessa parte de games. Então, eu acho que não ligaria só a China, né? Eu acho que seria a Ásia como um todo, vai ser muito benéfico essa parte de Hong Kong, porque a gente sabe que o mercado asiático é muito grande para a parte de games. E a Animoca Brands é um dos maiores investidores de games na Ásia, né? Tem também lá o Sandbox, então acredito eu que daqui a pouco a gente também vai ter vendo diversas empresas se construindo no metaverso, né? E até mesmo recebendo novos aportes desses VCs. E uma coisa também que eu queria até tocar no assunto é essa questão do CBDC, que eu acho muito importante, que a China vem implementando desde 2020. E agora a gente está vendo diversos outros países, principalmente agora vindo da Europa, que eles estão com a regulamentação da MiCA, né, para ser já implementada ainda final desse ano, também de regulamentação de CBDC. A gente está vendo o Brasil desenvolvendo a nossa própria real digital. E, de novo, os Estados Unidos está bem atrás dessa parte do CBDC. Eles não sabem se vão emitir, o que não vão fazer. Muita gente é contra, muita gente é a favor. Então, lá continua essa névoa que talvez até atrapalhe futuramente no desenvolvimento, ou até mesmo na regulamentação, até de stablecoins, porque a gente sabe que a China ela não está lançando nenhuma stablecoin, ela não tem o yuan em stablecoin, né? Como agora, por exemplo, existe o euro, que a Circle vai estar emitindo, não tem um SDC. Então, acredito eu agora também, essas corretoras que vão começar a listar novos produtos chineses, que estão querendo também expandir o seu mercado, a China vai começar a implementar o CBDC nelas. E a gente vai ter que negociar blockchain, vai ter que negociar cripto através da CBDC da China. Acredito que eles vão começar a fazer esse movimento. E, de novo, ela vai começar a fortalecer e ganhar mais market share. E a briga, né, entre que a gente está vendo agora do dólar contra até mesmo o yuan e até mesmo outras moedas, a gente está vendo uma grande desvalorização do dólar acontecendo com isso. Vai se tornar muito digital. E o yuan já estando também nessa frente do dólar digital, eu acho que vai ser muito bom a gente ver como que vai ser esse fluxo de moeda. Se realmente agora nós, caso queiramos também operar no mercado asiático, se a gente vai poder utilizar um SDT, né, que hoje a gente negocia via o SDT, pela Huobi, pela OKX, ou qualquer cripto que esteja próximo da Ásia, a gente negocia por USDT. Quando será que eles vão estar implementando o Yuan digital nessas corretoras e a gente vai ter que começar a comprar o Yuan digital? Eu acho que isso vai ser um movimento muito grande e já deve também estar acontecendo. Em breve a gente vai estar tendo esse anúncio, né? E o que pegou muito o mercado de surpresa foi também essa abertura de Hong Kong, que eu acho que ninguém estava esperando que a China se abriria tanto assim a essa regulamentação. A gente vem falando desde o ano passado que esse ano vai ser muito importante a regulamentação, mas eu acho que erramos em focar só nos Estados Unidos e na Europa. E a gente esqueceu de colocar a variável China e Ásia no meio. E o que aconteceria se eles mudassem esse tom? Eu acho que a gente também, o mercado como um todo, nunca esperaria. Eu até fui pesquisando atrás, né, sobre o que realmente os VCs estavam olhando de regulamentação, o que as próprias pessoas que trabalham nesse departamento legal de regulamentação dos próprios projetos de cripto, nenhuma delas nunca abriu a boca de China. E agora a gente está vendo eles começar a comentar mais de China. Então, acho que isso também pegou todos eles de surpresa e os VCs, né, os fundos, começaram agora a olhar muito mais para a China, o que eu acho muito interessante. Será que esse será o grande pivô de cripto em 2023? O pivô que ninguém esperava, né? É o que está todo mundo falando agora. E eu acho legal a gente trazer esse debate aqui, porque eu acho que realmente vai ser um dos grandes pivôs e o que vai ajudar a cripto, talvez, a sair, talvez, dessa consolidação e possivelmente até terminar o ano em alta, porque a gente sabe que com uma regulamentação mais clara, os VCs vão começar a investir mais forte, até mesmo as empresas de blockchain vão poder começar a expandir os seus serviços de forma mais eficaz
E é o que a gente está vendo agora. Hoje, por exemplo, a Tencent fez a parceria com a Sui, Avalanche, Anchor e, se eu não me engano, foi a Starkware, uma outra Layer 2. Ela já resolveu fazer uma parceria com 4 diversos projetos de cripto. Até mesmo a Alibaba Cloud, né, que seria a concorrente do AWS, começou a utilizar a Avalanche Blockchain, né? Está construindo seu próprio nó agora no blockchain da Avalanche. As pessoas vão poder utilizar, igual a AWS, né, fez a parceria com a Avalanche, obviamente a Alibaba também fez com a Avalanche, que eu achei bem interessante essa parceria também com eles. Então, vamos começar a ver agora as empresas de cripto, as empresas normais da China, né, que já são também muito fortes nessa questão de tecnologia, né? A China é um dos grandes exemplos de como se construir um super app, que seria o WeChat hoje. Então, em breve a gente vai ver também o WeChat se integrando com qualquer tipo de blockchain, como Anchor, para fornecer pagamentos, até mesmo com algum outro blockchain para fornecer estrutura de blockchain, ou até mesmo se tornar grandes validadores. Então, a China já é muito boa nessa questão de super app e montar empresas de tecnologia. A gente pode ver, por exemplo, a Shein, né, que foi uma grande empresa do lado aí de vestuários, que ultimamente está até ultrapassando a Zara em market cap. Possivelmente ela vai estar também fazendo uma parceria com blockchain. Então, acho que são inúmeras possibilidades agora que as empresas asiáticas vão poder estar utilizando o blockchain. Eu acho isso também muito positivo. Então, esse ano, de novo, vai ser um ano de grande adoção dessas empresas Web 2 para Web 3. E, de novo, a gente não estava esperando essas empresas asiáticas a entrarem, porque o nosso foco era maior nas empresas dos Estados Unidos e até mesmo empresas europeias. E agora a gente começou a ver os anúncios dessas empresas na Ásia, né? E aí, Arthur, queria também ver com você. Mas só no setor industrial tem muito espaço para blockchain, viu? Esse caso da Shine que você comentou, nós temos um caso de uso aí gigantesco de blockchain, são na cadeia de suprimentos. Se nós pensarmos que a Shine ela é uma empresa asiática que tem que enviar para o mundo inteiro imensas quantidades de peças no fast fashion do mais rápido, assim, acho que é ultra fast fashion, porque mudam as peças quase diariamente, acabam estoques e umas quantidades colossais para o mundo inteiro e muito variadas as peças. Então, isso, se você tem um defeito em algum lote, hoje em dia você tem que praticamente eliminar todas as peças daquele lote, porque você não consegue identificar exatamente quais peças saíram com defeito, ou se elas tiveram um defeito porque o container ficou 30 horas parado no porto de Santos para entregar essas peças e derreteu um pedaço, ou o que quer que seja. O blockchain pode servir para resolver esse problema. Você coloca um número de blockchain, faz uma impressão de blockchain para cada peça ou para cada lote de peça e consegue fazer o tracking exatamente como está acontecendo, o que aconteceu em cada etapa desse processo da cadeia de suprimento, o que resolve um problema gigantesco. Isso é muito importante porque a Shine é uma empresa muito nova, muito recente, que com certeza vai estar muito mais aberta a implementar essas novas tecnologias, até porque o governo chinês quer essas novas tecnologias, já está se mostrando favorável, como eu disse no começo, esse contexto macro, né, do governo chinês querer e estar apontando que cripto, que blockchain é sim um dos setores que será incentivado e haverá benefícios para aqueles que utilizarem. E então você vê duas peças de um quebra-cabeça que se juntam e tem um potencial muito bom, um potencial muito favorável e favorável para as pessoas mesmo. Nesse caso, quem se beneficiaria principalmente é a própria China, né, com tudo isso, ter mais uma marca global com vantagens competitivas gigantescas, porque isso permite com que eles mantenham o produto barato. Hoje isso é o maior atrativo da Shine, né? E justamente porque ela não tem talvez um controle de custos tão bom, ainda não sabe quanto que ela vai ter de perda, ainda não enfrentou tantos problemas que o Zara já provavelmente conhece todos de A a Z, faz muitos anos que eles estão nesse mercado, já sabem como lidar, mas eles talvez não estejam tão propensos a adotar uma tecnologia tão pequena, tão nascente, que já não é mais pequena, mas ainda para uma empresa desse tamanho implementar na sua cadeia de suprimento inteirinha ainda é um passo bastante largo aí. Então, é um caso de uso de muito potencial e pode ser que a gente veja uma cripto disso. Pode ser
talvez a cripto não seja nem emitido, mas mais um blockchain rodando com isso, ou uma parceria da própria Shine com a Polygon, com uma Layer 1, uma Layer 2, para desenvolver esse projeto para eles. Então, seria ainda mais dinheiro com caso de uso real, com uma indústria vindo por trás. Isso é muito importante, isso é revolucionário, porque deixa de cripto como apenas uma abstração, sem fins reais. Mostra que cripto tem sim, que veio para melhorar a vida das pessoas, em última instância. Que isso seja através da diminuição de custo, que isso seja através da diminuição de perda, do controle das cadeias, da melhoria do acesso à informação, que seja. Mas veio sim para melhorar a vida das pessoas na internet, na era da internet, na era da possível Web3 que a gente vai ter no futuro. Legal, bem interessante. Realmente, eu acho que os casos de uso são enormes. E até, de novo, o que eu penso vindo até da China, né? A gente está vendo agora essas grandes empresas até fazendo essa parceria. Mas, de novo, não impede nada de que essas empresas também sejam obrigadas a utilizar o blockchain do governo da China, né? Porque eles querem também controlar tudo. Então, eu acho que agora a gente vai ter que ficar muito atento às entrelinhas, né? Do que vai ser essa regulamentação de Hong Kong, o que talvez no futuro essas empresas se vão ter que utilizar uma parte do governo, do blockchain do governo, ou se vão poder desenvolver o seu próprio. Acho que isso também vai definir bastante. Mas, no geral, eu acho muito positivo isso que a China está fazendo de se abrir. E aí também eu começo a pensar sobre o mundo todo, porque a China nada mais é ainda que um país emergente, né? E quando a gente joga isso aí nos países emergentes, a gente também está vendo um Brasil sendo um dos grandes líderes nessa parte de inovação. Ou até mesmo a Índia, apesar que quando a gente olha o governo da Índia, elas ainda são muito contras, né? A gente vê eu acho que a mulher lá, que é a primeira ministra de finanças, ou eu até esqueci qual que é a representação dela, que ela quer banir cripto, uma hora depois volta atrás, aí agora querem colocar em imposto de 30%, aí agora pedem que o G20, todos eles regularizem juntos, então tá meio estranho aquilo lá que está acontecendo na China, acredito que a Polygon também, vamos ver o que vai acontecer com ela, na Índia é isso, né? Mas a Polygon, né, por estar lá também, acho que ela vai ter um papel muito importante em estar ajudando o governo, e vai ser interessante ver o que vai acontecer com o Brasil, África do Sul, esses países um pouco mais emergentes, em que também a gente vai precisar dessa grande adoção de cripto, né? Aqui no Brasil, obviamente, a gente tem um motivo maior de estar utilizando cripto, tanto é de todos os research que tem, é a nossa inflação muito alta, então a gente utiliza muito stablecoin, a Instad que tem mais para o Bitcoin. Já a China, né, eles conseguem se controlar muito bem, então os usuários lá, eles não precisam estar comprando o SDT, né? Eu acho que lá eles querem realmente sair um pouco desse governo, ser um pouco livre, mas o povo lá já deve estar muito acostumado, né, com você estar sendo monitorado, você está utilizando o yuan digital. Aqui ainda é muito diferente disso, então vai ser uma adoção muito diferente, mas eu acho legal ver como que o Brasil também vai se comportar nessa questão de regulamentação, para daí também ele se abrir para novos investimentos, porque aqui também tem diversos casos de uso e a gente ainda não está vendo as empresas brasileiras a utilizarem o máximo aqui, né? Igual a Tencent, cadê aqui uma empresa, não sei, a Havaianas começou a fazer coleção de NFT, mas cadê um anúncio da Havaianas a utilizar blockchain para fazer todo a rastreabilidade do seu supply, das encomendas? Cadê a Magazine Luiza, né? Até mesmo as partes do varejo, ou não sei, americanas, né? Para fazer o balanço. Eu acho que tem diversos casos que falta aqui no Brasil, e vai ser interessante ver, eu acho que agora essas empresas brasileiras ver também esse resultado das empresas asiáticas a estarem fazendo isso. Espero que a gente também avance muito nisso. Então, vendo a China já se regularizar, abrir as portas, vai ser muito positivo, eu acho, para os mercados emergentes como um todo. Então, vamos também aguardar o que isso vai estar esperando. O que você está vendo, talvez, aí um pouco, Arthur? Você pensa um pouco dessa parte China contra emergentes, né? Se você acha que o fluxo... E aqui o Brasil também tem diversos ETFs, né? E lá na China ainda não tem nenhum ETF, então como que você está vendo um pouco desses emergentes assim trabalhando nessa questão? Primeiro, Proof of Reserves e Proof of Liability para B3, para as empresas listadas em B3, porque a gente viu que claramente o pessoal não está sabendo fazer isso por lá. Um segundo caso, agora mais sério, mas não muito, esse é bastante sério também, tá? É uma brincadeira séria. Mas é o caso
O Brasil tem mais incentivos ainda por conta do nosso sistema bancário extremamente restrito e restritivo. Então, aqui nós sempre tivemos um grande problema com os grandes bancos, né, dominando a grande maioria do mercado, era cerca de 90%. Esse número já vem caindo nos últimos anos com a abertura desses diversos bancos digitais e a facilitação do acesso a bancos, mas ainda existe um abismo entre a realidade brasileira, a realidade bancária brasileira e qualquer outro país do mundo. Não existe crédito no Brasil, não existe concessão de criação de dinheiro privado na forma de crédito pelos bancos, eles não têm interesse nenhum em fazer isso, nem nunca terão com a estrutura que o nosso sistema financeiro tem hoje. Isso principalmente por conta dos juros altíssimos que inviabilizam qualquer investimento de longo prazo, né? Quando você tem os juros acima de sei lá, 8%, digamos, qualquer investimento com mais de 5, 6 anos, para ter um NPV positivo é quase impossível, né? Porque esses investimentos, conforme passam os anos, os juros corroem todo o valor do seu investimento. Nem se fala, então, em 14%, 15%. Isso inviabiliza qualquer investimento de médio e longo prazo sem subsídio ou uma captação internacional. Então, o sistema brasileiro tem diversos problemas, tão como os outros sistemas financeiros do mundo de países emergentes. Então, aí já tem uma funcionalidade gigantesca que pode ser adotada. Inclusive, a China ela tem, mas a China é um sistema completamente diferente, né? Eles têm uma criação de crédito, como o governo acaba controlando tudo, eles não têm esses mesmos problemas que o Brasil tem. Eles concedem crédito para quem eles querem e pronto. Eles querem imprimir dinheiro, eles imprimem e pronto. Não tem muita dificuldade nesse sentido. Então é um sistema bastante distinto do nosso, que tem outros problemas que também vão se beneficiar de cripto. O próprio WeChat, eu não sei se ele já possui alguma integração de pagamento com cripto ou não, mas ele tem um sistema de pagamento interno que, com certeza, você pode usar o CBDC do Banco Central Chinês para fazer os pagamentos. E agora, se isso a gente deve considerar como cripto ou não, não sei, mas usa a mesma tecnologia, né? Usa o blockchain para que você possa efetuar pagamento pelo WeChat. Para quem não sabe, o WeChat é o WhatsApp deles, então seria como essa função de pagamento do WhatsApp que ninguém usa, lá todo mundo usa. Lá o Facebook Marketplace é o próprio WeChat, é o próprio WhatsApp. Você consegue criar comunidades lá, você consegue vender. Eles têm um marketplace ali embaixo, que nem o nosso agora tem. As comunidades lançou no WhatsApp. Eles têm as comunidades, têm os marketplaces de venda mesmo. Então, você quer vender sua bicicleta, você anuncia ali e todo mundo, literalmente todo mundo, tem um WeChat e daí ela pode acessar, comprar já diretamente por ali. É tudo fiscalizado pelo governo chinês. Nós sabemos que tem bastante semelhança com o Big Brother, né? O que é um pouco preocupante, mas enfim, funciona dessa maneira e não estamos aqui para fazer juízo de valor se é um bom sistema ou não, mas funciona para eles e eles aceitam isso e tecnologicamente é muito eficiente. Seria excelente. Eu gostaria de ter essas tecnologias sem os problemas que elas trazem de privacidade, mas como tecnologia por si só, como facilidade e comodidade, são excelentes. E o blockchain vai permitir ainda mais disso, vai permitir com que outros lugares tenham exatamente isso, que você conecte sua wallet a partir da sua geolocalização, identifique ofertas próximas a você e até mais do que isso, ofertas que te interessem. Já pode haver um direcionamento a partir dos seus hábitos de consumo que vão estar inteiros atrelados à sua wallet. Então, o que hoje tem no Facebook, o direcionamento de propagandas que o Facebook faz para você hoje, quando for isso tudo integrado à Web3, um aplicativo qualquer vai poder fazer esse mesmo direcionamento de propagandas relevantes para você, baseado na sua localização para compra de uma bicicleta, porque você está interessado nesse produto. Então, isso vai ser muito mais fácil na Web3 e vai ser extremamente acessível para qualquer desenvolvedor que queira fazer
é desenvolver isso, porque as redes de blockchain são todas públicas. E agora, ainda com as novas funcionalidades de inteligência artificial, fica ainda mais fácil fazer a análise de dados necessário para criar esse tipo de aplicação. Então, isso está chegando, está muito próximo. Nós já vemos. A China, para mim, é um estudo de caso de tudo isso que eu estou falando, porque eles têm o WeChat, eles têm essa ferramenta que engloba tudo isso. Então, o que nós vamos começar a aprender com o blockchain agora, o que é possível fazer, a China, como governo, já sabe faz 10 anos, 15 anos. Inclusive, eles têm esse controle de acesso de metrô, eles têm diversas coisas. A grande preocupação é que está na mão do governo, centralizado na mão de praticamente uma pessoa, o líder do Partido Comunista Chinês, que é o Xi Jinping hoje, que cada dia mais se mostra como uma pessoa de punho firme, né? Digamos, para não falar outras coisas. Então, isso preocupa, mas no sentido tecnológico, eles estão alguns vários anos na frente do resto do mundo por ter essa centralização. Uma das grandes frases que toda a comunidade Web3 sempre fala é a descompartimentalização dos dados, né? Que é o Facebook não ter mais, não ser só mais o Facebook que tem acesso aos dados. Todos têm acesso aos dados. E se você pensar que na China é tudo uma empresa só, é tudo o governo chinês, nunca houve uma compartimentalização dos dados lá. O governo sempre teve acesso a tudo. Então, só não tinham os indivíduos, né? Que, lógico, que daí você tem menos inovações, tem uma série de problemas, principalmente privacidade, controle, liberdade. Mas, como tecnologia, é algo que eles estavam quase sem querer à nossa frente. Mas eu acho que é um grande benefício que o mundo ocidental vai ter com o blockchain, vai permitir com que, mesmo sem essa centralização chinesa, a gente acesse essas vantagens da descompartimentalização, do acesso ao dado. E, nesse caso, todos tendo acesso ao dado, ou qualquer desenvolvedor, qualquer pessoa que tenha conhecimento técnico tendo acesso ao dado, favorece muito a inovação, coisa que eles não têm lá, porque só o governo tem acesso a esse dado. Então, são dois lados da mesma moeda, tem suas vantagens e desvantagens, mas é extremamente interessante e eu acho que a gente tem que estar super atento a essas tendências, inclusive estar estudando agora bastante do que a China já fez lá, porque eles estão um pouco à frente de nós nesse sentido, eles já sabem quais são as possibilidades, como que pode ser usado, entender exatamente as funcionalidades do WeChat, para que talvez nós possamos aplicar isso aqui. Lógico que de uma forma mais descentralizada, mas ainda haverá uma empresa que fará isso. E quem sabe essa próxima empresa pode ser uma empresa brasileira, pode ser uma empresa de alguém ao nosso redor, um amante de Web3 também. Perfeito. E é o que o Elon Musk está querendo fazer com o Twitter, né? Se tornar também um aplicativo X. Ele já até falou, então, quem sabe aí os Estados Unidos também vai ter o seu próximo chat através do Twitter aí com o Elon Musk, se Deus quiser. Vamos estar vendo aí. Mas eu achei interessante também o que você comentou dos países emergentes, principalmente daqui no Brasil na questão financeira, né? Em que realmente acho que também no Brasil ele vai se destacar muito nessa evolução do nosso sistema bancário e blockchain, né? Onde está tendo mais adoção. O Banco Central também ele é muito aberto a isso. E a gente está vendo o Banco Itaú, o Bradesco também, todos eles se abrindo. Então, o Brasil realmente está se tornando muito, muito bom líder nessa questão financeira. Falta aí, eu acho, agora as outras empresas começarem a adotar, né, e utilizar cada vez mais. Eu acho também, só para a gente finalizar nessa parte, como que a gente pode estar investindo nessa narrativa da China, né? Para a gente sabe que existem diversos tokens. Uhum. Só comentar que eu vou complementar, então, para não perder o fio da meada. O Brasil, e é bastante interessante, né? Num sentido desenvolvimentista, nós sabemos que os países emergentes, eles têm uma chance a cada 20 e tantos anos, mais ou menos 30 anos, que é mais ou menos o ciclo. Antigamente os ciclos eram mais lentos, né? Os ciclos de industrialização, que você tinha todo um ciclo de desenvolvimento de uma tecnologia. E os saltos de desenvolvimento de cada país eram dados nesses ciclos de tecnologia. Então, a Inglaterra foi a primeira com os teares, com a produção têxtil. Depois veio a Alemanha, Estados Unidos e sei lá mais quem,
com a produção das ferrovias, então foi a era do aço, depois vieram os automóveis, enfim, a gente tem esses ciclos baseados ou no entorno de algumas tecnologias. E nós sabemos, isso já é constatado, que os países em desenvolvimento, os países que estão atrasados em relação aos desenvolvidos, só conseguem encurtar essa distância nesses momentos de revolução tecnológica. E tudo indica que vai ser uma revolução, essa da Web3, de inteligência artificial, de blockchain, de todas as tecnologias que nós tanto comentamos aqui. Então, isso pode representar uma oportunidade do século quase, ou no mínimo das próximas 2 ou 3 décadas para o Brasil já se antecipar nisso, começar a criar agora para se posicionar para quando de fato essa tecnologia virar mainstream, estiver em todos os lugares, a gente já tenha as grandes empresas, sejamos nós que criamos muitos dos softwares que serão usados no futuro, que foi exatamente o que aconteceu no passado, até no próprio Estados Unidos, onde está localizada o Google, Facebook, Amazon, Apple. São em todas as empresas americanas, porque eles conseguiram usar das tecnologias dos microprocessadores e da internet, algumas dessas são internet, outras dos processadores, né, aparelhos físicos, que é principalmente a Apple. Mas eles estavam lá e eles anteciparam esse movimento, então permitiram que os Estados Unidos mantivesse a sua liderança global. Agora nós temos a oportunidade, como um país do Brasil, de se desenvolver, de surfar essa onda, a onda das novas tecnologias de inteligência artificial, de cloud computing, de blockchain, e essa onda está só começando. Então, eu acho super importante que a gente esteja aqui presente, criando e produzindo e desenvolvendo tecnologias e empresas com casos de usos reais, para que talvez a gente possa estar trabalhando em prol do nosso país até no final do dia, de desenvolver, de promover um futuro melhor para todos aqui, ajudando nessa transição e nessa talvez próxima etapa do capitalismo aí que a gente está entrando. Então, isso é um ponto bem interessante para se pensar. Perfeito. Isso também combina muito como a gente está investindo em cripto agora, né? A gente sempre tem que pensar daqui uns 10, 15, até mesmo 20 anos, né? Cripto é sempre aquele investimento para muito longo prazo, porque a adoção demora, né? A gente está vendo agora, depois aí de 10 anos, China voltando. Daqui 10 anos, outro país vai começar uma nova revolução. E por aí vai. E ainda mais quando tem questão de AI, biomedicina, enfim, todas essas grandes revoluções que a gente está vendo, por um lado, acontecer, né, todas vão só se realmente se integrar 100% daqui uns 20 anos. Então, tem bastante tempo ainda para a gente estar acompanhando. Né? E eu acho que interessante, essa narrativa de China está sendo muito positiva para todo o mercado. Obviamente, existem certas criptos, certos tokens, que se beneficiam muito mais, que são aqueles que já estão situados na China, que já possuem aí ligações tanto com o governo ou alguma parceria com alguma empresa já na China, né? Que seria aí no caso dessas empresas de jogos, que a gente comentou aí, por exemplo, a Animoca Brands é uma das grandes investidoras, tanto é que tem a parte do Sandbox, tem diversos outros jogos que eles investem que já estão na Ásia e eles vão poder se beneficiar bastante disso. Então, começando agora de como você querer montar o seu portfólio, né? Eu acho que, primeiramente, é uma narrativa até muito especulativa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque só está no começo. Essa lei de Hong Kong ainda não se tornou efetiva. Só vai ser efetiva lá para junho de 2023. Então, a gente ainda tem aí mais 4 meses de trabalho, de vai e volta de governos, e a gente nunca sabe o que passa na cabeça deles. Então, a gente tem que ficar muito atento. Essa narrativa só começou agora, mas a gente tem que prestar atenção. E eu dividi assim, o jeito que eu vou estar investindo é muito focado para mim ainda na parte de jogos, porque o mercado asiático ele é muito forte em games, e na minha opinião ainda esse ano, essa próxima leva dos bilhões ou milhões de usuários que vão entrar para cripto vão ser através dos jogos, porque todos eles sabem que se eles querem ganhar dinheiro, se eles querem ver também o seu jogo ser utilizado no mundo todo, eles têm que facilitar a entrada desses usuários. Então, tem a IMX, tem a Clayton, tem até mesmo a Aptos, que é uma blockchain layer 1, tem a Aster, que é uma outra blockchain layer 1, focado aí no mercado asiático, até mesmo nessa expansão
de jogos. Então, eu estou muito focado nessa parte realmente de games, porque eu acho que a solução, até mesmo de você ter uma wallet, vai vir através desses grandes players. Outro ponto é até mesmo que o Arthur comentou, seriam como as empresas podem utilizar o blockchain na hora de você estar fazendo a sua parte de tanto de comércio, o e-commerce, ou até mesmo a parte de controle do seu supply chain, né? De como você está na questão de vendas, quando você está enviando sua mercadoria para outros países, então você saber o que realmente está acontecendo. Então, acho que teria também que focar nesses projetos em que cuidam dessa questão da cadeia de todo o produto, o que vai ser muito positivo. Não sei se a China vai estar usando um blockchain privado ou um blockchain público, enfim, mas é uma narrativa que você pode estar olhando. Metaverso, como sempre, AI também acho que vai entrar muito forte, então, de novo, voltam todas aquelas criptos de AI. E eu acho que também as corretoras, né, Arthur? Não sei como que você vê agora se as corretoras podem ou não se beneficiar, né? Se você acha que vale a pena, depois de tudo que a gente passou por 2022, por exemplo, tá tendo uma exposição na Huobi, na OKX, a gente viu, até mesmo quando teve esse lançamento de Hong Kong, o primeiro a twittar foi o Justin Sun, né, que ele é chinês também, tem a sua corretora Huobi, tem o blockchain da Tron, tem a sua algoritmo stablecoin, o USDD, tudo lá na China, né? Não sei como que você vê ou não, mas eu acho que as corretoras têm uma forma de se beneficiar, mas eu não estaria investindo nelas, porque eu não quero mais também estar investindo em tokens de corretoras centralizadas, depois de tudo, mas eu acho que elas têm um bom benefício. E, obviamente, como você falou, né, as empresas aí de Web3 que estão surgindo agora, que vão estar querendo aí criar uma nova solução para as empresas que já existem na China, ou até mesmo serem uma próxima líder, né, desse mercado. Mas, de novo, eu acho que é muito arriscado. Eu, por exemplo, não colocaria quase nem 5% do meu portfólio nessas tokens da China. Muito porque, até se puder até compartilhar aqui a tela, Arthur, para mostrar para o pessoal, a gente montou aqui uma watchlist para vocês, em que a gente vai depois deixar na descrição, né? Seriam aqui os principais tokens que estão um pouco dentro dessa narrativa. Então, tem até mesmo aqui BNB, Tron, Filecoin, que é arquivo de descentralizados, né? A gente tem a VeChain, que é a questão de supply chain, tem a Aptos, que é uma Layer 1, Astar, que é uma Layer 1, a gente viu aqui Anchor, que é a parte de pagamentos, Alchemy Pay, que também é pagamentos, e daí a gente vê aqui algumas meme coins, né, que estão aí um pouco ligadas à China, mas, de novo, a gente vê esse market cap de 50 milhões, mais ou menos, e aí você pensa, né, até essa Cherry aqui, que subiu ontem, essa semana 200%, só porque falou que vai criar um hub na China, só por isso, né, ela não tem nada dentro dela, mas falou que vai criar um hub na China, 6 milhões de market cap, subiu 200% em 7 dias. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque são tokens muito ilíquidos. E a gente tem que tomar cuidado realmente com tudo isso que a gente vai colocar, né? Porque a variação é muito enorme. A gente pode ver, né? Caindo já 12%, mas a gente ainda está acompanhando que a narrativa está muito forte nesses últimos 7 dias, né? E nos últimos 30, a grande maioria subindo em mais de 100%. Então, eu entraria com muito cuidado, né? Como que você também, se você está investindo ou não, Arthur, eu acho que você já é talvez um pouquinho mais conservador, eu estou já, acho que muito arriscado esse ano, estou querendo entrar em tudo, estou até um pouco errado, eu acho, mas é aí que eu estou colocando meus 5, 10 dólares aí da carteira para a próxima sorte, né? Eu realmente não estou investindo em nenhuma BNB, né? Seria, não sei quanto a gente pode considerar ela realmente chinesa aí, né? Eu coloquei porque nunca se sabe, ela tá em Dubai, tá em Hong Kong, enfim. Então, Mas eu acho que realmente ela seria a minha aposta chinesa, por mais que ela não é muito chinesa, mas eu vejo muito a possibilidade dele se aliar ao governo chinês e falar, ó, agora eu seria a sua corretora dentro do país. E isso realmente mandaria a BNB para o espaço. Ia ser maravilhoso, pelo menos em relação ao valor de mercado consumidor, imagina a China inteira, e justamente pela centralização do governo chinês, eles falarem agora é só BNB, e implementar BNB no WeChat, assim, é coisa de um minuto para o outro, né? Então, essa seria a minha aposta em China. O resto, as outras com aplicações reais e bons fundamentos, eu acho que vale a exposição, como Filecoin, como, enfim,
A Filecoin ali eu gosto bastante, mas tem outras ali que você mostrou. Uhum. Mas seriam mais essas. As menores, eu acho que a narrativa, apesar de boa, ela funciona de uma forma um pouco diferente na China. Como eu disse, é o governo que acaba selecionando empresas campeões, não tem muito essa cultura de se emitir tokens para captar fundos e recursos, é um pouco mais Tem isso. restritivo as coisas lá. Então, eu acredito que as verdadeiras empresas de Web3 chinesas, que de fato de Web3 verdadeira, eu acho que elas vão ter muito pouco, mas vão estar usando a tecnologia de blockchain e promovendo essa mudança para a Web3. Elas não vão ter token aberto, ou se tiverem, vão ter em apenas um segundo, talvez até terceiro momento, e aí vai ter um problema grande com centralização dos tokens, com a falta de transparência da própria utilidade dos tokens, às vezes emitir um token só por emitir, só para falar que é negociado e que tem um market cap gigantesco e não ter muita funcionalidade, depois você vai criando a funcionalidade para ele. Então eu vejo diversos problemas nessa narrativa com relação a nós investidores. Eu acho que a narrativa em si é muito forte, é muito boa, mas para nós, pequenos investidores que não estamos investindo em private equity, que não temos pessoas vindo atrás de nós para nos vendermos e nos vender, entregar investimentos, eu acho bem difícil a gente ter uma exposição válida a esse setor. Então, eu manteria nas grandes e consideraria essa a minha exposição fundamentalista, que também, se por acaso o hype pegar, eu surfo a onda também. Lógico que numa intensidade muito menor do que uma que sobe 200% no dia, mas prefiro garantir meu dinheirinho e ter certeza que ele não vai virar pó de um dia para o outro. Você tá olhando mais pela parte macro, né? Se o fluxo da China aumentar, com certeza vai tudo subir. Tendo essas principais, realmente é o que importa. Eu acho isso positivo também. Aí eu acho que também vai o perfil de cada um. Nada que a gente falou aqui é uma recomendação de nem compra, nem venda. A watchlist vai estar para vocês lá no link da descrição, mas de novo, Como referência. estudem com referência, estudem, né? Leiam um pouco do projeto, porque, de novo, o que também vai vir de rug pull agora, de qualquer token falar que está construindo hub na China, nossa, o governo AI, legalizou, né? Então vai ter que ter muito cuidado. o hub de AI chinês. Pode ter certeza que vai ter. É a nova a Agix chinesa, né? A Agix realmente é um caso meio engraçado, né? Ela fala que tem um monte de coisa que você nem sabe direito o que está acontecendo, apesar deles terem os projetos que existem um pouco, Tem. é, mas vai aparecer a Agix chinesa, pode ter certeza. Igual tem a Shiba, né? Daqui a pouco a Shiba vai anunciar aí seu metaverso ainda. Vai ter tudo agora. Mas vai ser legal. Pô, é bom mesmo a gente trazer todos esses pontos, acho bem importante. Bom, pessoal, eu acho que é esse mesmo, não tem muito para a gente estar falando. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e também compartilhar com todos os seus amigos que queiram estar aprendendo um pouco mais sobre cripto, que também tenham um pouco na dúvida do que está acontecendo na China, que está todo mundo só falando disso. Então, a gente trouxe aqui pontos bem interessantes e também de se pensar daqui para frente nas teses de investimento, de como a China pode estar impactando. A gente sempre tem que pensar no bom e no mal e até mesmo abrir a nossa mente, conforme eu falei, né? Eu acho que ninguém nunca estava esperando que a China se abrisse a regulamentação. Então, tem que pensar também nessas hipóteses quase impossíveis aí de a gente imaginar de acontecer, mas se acontecer, o que acontece? Então, fica até uma lição para a gente. Aprendeu aí com essa notícia da China esse mês, realmente estava fora do nosso radar. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado. Bons Obrigado, trades. tchau, tchau.